porque Ele é um Deus pessoal. Quando nós estivermos nos piores momentos da nossa vida, quando você acha que a luz do fundo do túnel apagou, quando você não tem nenhuma perspectiva, quando a sua esperança está no limite, clame ao Senhor. Ele vai ouvir a sua oração e vai atender o seu clamor. Fala assim: está difícil para mim, Senhor, mas eu creio que quando eu clamar ao Senhor, o Senhor vai ouvir a minha oração e vai arrancar do meu coração toda tristeza, toda mágoa, toda decepção, e vai alegrar o meu coração. Diga aleluia. É isso que Deus faz conosco. Deus levanta um libertador. E de repente, essa palavra é interessante, de repente é como se não tivesse acontecido nada. Ele quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Uhul! Amém. Glória a Deus. É o Francisco Rodrigues. Ele sentiu o desejo de aceitar o Senhor Jesus como Senhor da vida dele. Ele queria que o Guto e o Robinho abraçassem o Francisco e orassem com ele, e fizessem a oração de entrega com ele, e no final do culto vai pegar o nome dele, vai pegar o telefone, o endereço, e vamos fazer uma visita a ele, em nome de Jesus. Aleluia! Amém? E de repente ele não tem nenhuma descendência, os irmãos já podem encaminhar. Não, tá cheio. Não, tá cheio. Olha que espontaneidade, né? Irmão, quando o Espírito Santo falar com você, não endureça o seu coração, por favor. Pode interromper o pastor. Não tem problema, né? Isso é saudável, isso é tremendo. É Deus agindo. Se eu nem comecei a mensagem ainda, né? E Deus já falou com alguém. Aleluia! Glória a Deus. Então diga assim: eu acho que Deus vai falar comigo também. Deus vai falar comigo também. Claro que ao longo do tempo nós dissemos, libertadores foram levantados para livrar o povo de Israel dos problemas, das formas como Israel era subjugado. Muitas vezes Israel foi muito perseguido por tantos inimigos que se levantaram contra Israel. Interessante que, se você for para a televisão hoje e ver um jornal, o que você vai perceber? Que o Oriente Médio inteiro se volta contra Israel agora, está percebendo? Está todo mundo perseguindo Israel. A Rússia, a China talvez, o exército do norte está para se levantar e a qualquer momento contra Israel, né? Mas sabe de uma coisa? Pode levantar quem quiser contra Israel, haverá sempre um libertador. Amém. Sabe por quê? O Senhor Jesus é o libertador de Israel, né? É o libertador eterno, é o libertador por excelência. A morte de Jesus na cruz do Calvário escreveu a sentença de libertação ao povo de Israel, e a morte e a ressurreição de Jesus garantiu a libertação do povo de Israel. O sangue de Jesus derramado naquela cruz liberta Israel. Aí você pode dizer: pastor, mas Israel e eu? Meu irmão, você foi enxertado na videira. Amém. Eu sou, embora eu seja adotivo, embora eu seja gentil, eu também faço parte do povo de Israel. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. A libertação para mim, fala. A libertação para mim. Amém. É verdade. Terceira coisa, Deus manda destruir os altares aos falsos deuses. Lá em Juízes capítulo 25, capítulo 6, versículo 25, quando ganham a guerra contra os midianitas, Deus manda que Gedeão vá e derrube os altares a Baal, os altares que foram levantados, e todos eles foram derrubados.
Porque tudo que se opõe a Deus, Deus elimina. Tudo que se opõe a Deus, Deus elimina. Qualquer Deus que se levanta na sua vida é prostituição. E Deus não admite prostituição. Ele abomina a prostituição. E se você olhar para você, você pode perguntar, mas quais são os meus altares? Quais são os altares de Baal que eu levantei? Claro, eu não vou responder para vocês. Cada um de vocês sabe que tipo de altar você tem levantado. Ah, pastor, mas é só a Baal, né? A Baal não levantei nenhum, não. Baal aqui significa tudo que se opõe a Deus. Tudo que é contra Deus é Baal. Então, todo altar que você levanta que é contra Deus, que é contra os princípios, valores que Deus colocou no seu coração, é altar a Baal. Então, agora ficou melhor para você, né? O que ocupa o primeiro lugar no seu coração? A que nós vamos, ao longo da nossa vida, dando mais valor? O que é mais valoroso ou valioso para mim? O que eu tenho dado mais de mim? É na obra de Deus? Ou o tempo para o Senhor é aquele que sobra? Vou ver se dá. Eu vou pensar, se eu não tiver que fazer outra coisa, eu vou lá na igreja. Se eu não tiver que fazer outra coisa, eu vou lá na célula, eu vou lá no discipulado. Ah, não, eu não posso ir no discipulado não, porque meu primo vai fazer aniversário. Ah, eu não posso... Então, tem algumas coisas que precisam melhorar, não é verdade? Onde é que nós gastamos a maior parte do nosso tempo? Faz uma avaliação, meu irmão. E de repente, o fato de você desviar desse projeto de Deus é um sinal claro que você está se distanciando de Deus. E assim, vulnerável àquilo que o mundo, o diabo, a carne, tudo pode fazer contra você. E aí fica difícil de você receber o que Deus tem para você como bênção. Né? Quais são os nossos falsos deuses? Os nossos falsos deuses, quais são? Você pode, por exemplo, assim, fazendo um esforço de memória de 1 minuto, você vai lembrar de alguns que estão na sua própria vida. Que você dá muita ênfase, dá muito valor, né? Aquilo que está tomando o lugar do Deus poderoso, verdadeiro na sua vida. Toda vez que você faz alguma coisa que você poderia, se sente, a sua consciência fala assim, poxa, eu podia estar fazendo isso aqui para Deus, né? Eu podia estar fazendo isso aqui para a igreja, eu podia estar fazendo isso aqui pela descendência, eu podia estar fazendo... Tudo que você pensa que você poderia estar fazendo é um falso Deus que se estabeleceu na sua vida. Chegou o momento da libertação. Chegou a hora de você se levantar e dizer, agora eu não quero mais viver sob o jugo desse falso Deus. Eu quero atrair a bênção de Deus para a minha vida. Então chegou a hora da libertação. Quarta coisa, Deus nos desafia a confiar somente nele. Deus nos desafia a confiar somente no Senhor. E confiar de todo o coração. O que é confiar de todo o coração? Alguns conhecem, eu já falei aqui uma vez, mas vou contar de novo, porque de repente tem alguém aqui que não ouviu. A história do alpinista. Existia um alpinista famoso e ele decidiu, se preparou muito tempo e decidiu escalar o Monte Aconcagua. É um monte perigoso, difícil, não é? Cheio de surpresas, mas para que ele tivesse mais fama, mais glória, ele falou, eu decidi que eu vou escalar esse monte, e sozinho. Se preparou sozinho, não quis que ninguém fosse com ele, porque ele queria lá em cima do monte, fincar a bandeira e dizer, aqui eu estive, não é? Sozinho escalando esse monte. E aí toda a glória de alpinista que tem no mundo inteiro ia para ele. Ele queria isso.
E ele começou a sua escalada, e começou a subir. Difícil, caminhada, cansado, foi chegando à tarde, a noite foi caindo, era momento dele parar, fazer o acampamentozinho dele para no outro dia começar, mas ele sentiu que ele poderia subir sem descanso e começou e não quis saber de montar a barraca e foi embora subindo, e quando faltava assim poucos metros para ele chegar no cume, houve um deslize, ele escorregou e precipitou do monte e começou a cair.